Igreja é exército. Essa história que igreja é hospital, e um bocado de homenzinho fraco dentro da igreja, choramingando, mimizento, reclamando do pastor. A pessoa tem essa ideia de que a igreja é esse hospital, é esse lugar terapêutico, então ela vai para a igreja para se sentir bem. Ela imagina uma pessoa que vive a vida inteira no hospital. Não dá, né? E não quer sair do hospital. E não quer sair, não quer ter alta nunca. Não quer ter alta. Então, entendeu? Na igreja está cheio de gente mimizenta que não quer ter alta. Em vez de cuidar bem do seu pastor, que deve fazer, cuidar do seu pastor nas igrejas. Eu não vou para podcast nenhum para aceitar o povo falar de pastor. Eu também não. Porque pastor é a profissão mais difícil sobre a face da terra. O que é a Arca de Noé? A misericórdia de Deus tem 2 momentos. Na Bíblia, você identifica um padrão da misericórdia de Deus. Quais são os 2 momentos? O primeiro momento é avisar do julgamento. O segundo momento é dar a saída para aqueles que não quiserem ser destruídos, juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo, serem destruídos. Para que as pessoas que não quiserem ser destruídas, há uma saída, para que elas não sejam destruídas juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Que é inevitável, que vai acontecer e pronto. Vai acontecer. Então, a arca é um julgamento da maldade do mundo, não é verdade? Gênesis 6:11 diz assim: por o mundo está cheio de violência, e violência em hebraico é Hamas. Por o mundo está cheio de Hamas, Deus destruirá a maldade do mundo. Então Deus vai mandar o dilúvio, certo? Mas ele dá a saída. Noé, lá em Pedro, nós aprendemos que Noé é o pregador da justiça. É o primeiro pregador da Bíblia, é Noé. Que pregação é essa que Noé faz? Vocês, para que não sejam destruídos juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo, vocês devem estar na arca. Quando você estiver na arca, você estará a salvo da destruição decorrente do julgamento da maldade que Deus fará do mundo. Eu sempre me impressionei, César, com a preposição utilizada por Paulo quando se refere a Cristo, porque Paulo diz que nós estamos em Cristo. Não é Cristo que está em nós? Mas Paulo diz, nós estamos em Cristo. Para mim, é claramente uma realização profunda do ensinamento de Noé. Porque aqueles que estiverem em Cristo, assim como aqueles que estavam na arca, na é a preposição em mais a, né? Aqueles que estavam em a arca estavam salvos do julgamento decorrente de Deus, que Deus fez da maldade do mundo. O que vai acontecer? Assim como quem está em Cristo estará salvo. Nós somos quem, César? Nós somos Noés da contemporaneidade. A arca é quem? Cristo. Cristo é a nossa arca. Cara, e isso, vamos aprofundar esse conceito. Isso, essa compreensão, da qual concordo também, em gênero, número e grau, ela leva a tarefa da igreja para uma outra dimensão. Porque as pessoas acham que a tarefa da igreja é transformar, a tarefa da igreja é dizer, tá vindo o fim aí, é inevitável, e você tem 2 opções: continuar nessa vida e ser destruído, ou abandonar essa vida e ser transformado pelo Evangelho. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é esse. Perfeito. Nesse caminho a gente vai ajudando um, ajudando o outro. Perfeito. Mas o papel da igreja é falar do dilúvio que vai vir, que não é exatamente não é um dilúvio de águas, mas do juízo que vai ser executado. Quem é que faz uma correlação exatamente idêntica ao que você está fazendo do que acontecerá com o que aconteceu com o dilúvio? Jesus Cristo. Exatamente. Assim como foi no tempo de Noé. Jesus faz isso. Em Mateus 24. Jesus está dizendo, olhe, isso de Noé é o que vai acontecer. Certo? E cabe a você o quê? Dizer, vocês têm de estar na arca que é Cristo. Rapaz, eu já estou com a boca mole de dizer em todo canto que eu vou que igreja é exército. Essa história que igreja é hospital, e um bocado de homenzinho fraco dentro da igreja, choramingando, mimizento, reclamando do pastor, reclamando não sei de quê, reclamando da parede, da cor da parede da igreja, reclamando do azar, ó dia. Ai, meu Deus, a parede é preta, eu não gosto de parede preta. Ai, meu Deus, o professor...
A luz, não sei o quê. A luz, tem não sei o quê. Igreja é exército. É claro que dentro do exército existe o hospital de campanha, para onde os feridos são encaminhados para serem cuidados, tratados e ficarem bons. E estando bons, devem ir para onde? Para o fronte. Para quê? Para proclamar a palavra da esperança no mundo que zigue-zague na desesperança. Proclamar a palavra da verdade no mundo que não apenas aceita a inverdade, não, César. O mundo celebra e premia a mentira. É verdade. Nós estamos proclamando a verdade no mundo que se regozija na mentira e usa muitas vezes o Estado para punir quem fala a verdade. Então, nosso papel é esse. Nós somos o exército de Cristo em um território ocupado. Não é isso? Exatamente. Nós somos o exército de Cristo em um território ocupado. E quando a pessoa tem essa ideia de que a igreja é esse hospital, é esse lugar terapêutico, então ela vai para a igreja para se sentir bem. Ela vai para a igreja porque ela vai para buscar alguma coisa, ela vai para tal. Só que para você pensar, né? Tá, eu concordei também com a ideia do hospital de campanha, para você ficar bem logo e voltar para a batalha, porque o seu chamado é para o martírio. Jesus diz, vocês são minhas testemunhas, significa mártir. Nosso chamado é esse. Agora, imagina uma pessoa que vive a vida inteira no hospital. Não dá, né? E não quer sair do hospital. E não quer sair, não quer ter alta nunca. Não quer ter alta. Então, entendeu? Na igreja está cheio de gente mimizenta que não quer ter alta. Em vez de cuidar bem do seu pastor, que deve fazer, cuidar do seu pastor das igrejas. Eu não vou para podcast nenhum para aceitar o povo falar de pastor. Eu também não. Porque pastor é a profissão mais difícil sobre a face da terra. É nadar contra a correnteza. A empreitada mais difícil que alguém pode realizar na face da terra se chama plantar uma igreja. Porque quando se planta uma igreja, se está fazendo algo contra a correnteza, contrariamente ao inimigo de nossas almas. Então, cuidem dos seus pastores, cuidem de si mesmos, se fortaleçam, aprendam, deixem de querer leite o tempo todo, comida de bebê. Você tem que comer carne. Literalmente também, os homens passam a comer carne para ver se aumenta a testosterona. E vamos proclamar a palavra da salvação. Essa sua fala, eu me lembro do texto do autor aos Hebreus, quando ele fala... olha que interessante essa cadência, Tasso. Presta atenção, ó. Hebreus capítulo 5, fala assim: todo sumo sacerdote, tendo sido tomado dentre os homens, é constituído coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, não sei o que lá. No versículo 4, ninguém toma essa honra para si, senão aqueles que foram chamados por Deus como Arão. No versículo 6, outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, conforme Melquisedeque. Esse Jesus, nos dias da sua carne, tendo sido oferecido com grande clamor e lágrimas e tal. Ele está fazendo uma comparação entre Jesus e o sacerdote de Melquisedeque. Mas no versículo 11, o autor dá um break. Ele fala assim, ó: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasseis necessitados de leite, não de alimento sólido. E todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, tal, mas o alimento sólido é para o adulto. O que está acontecendo aqui? O autor aos Hebreus está fazendo uma teologia profunda, construindo a ideia que a gente está falando aqui, tipo assim, a figura de Cristo na pessoa de Melquisedeque. Então ele está trabalhando essa questão, ele fala assim, então, a respeito disso, a gente tem muita coisa para dizer que é difícil explicar, porque vocês são tardios para ouvir, porque era para você ser professor já era para você ser mestres pelo tempo que vocês têm na fé, mas não sai dos princípios elementares, ou seja, não há um crescimento. Então ele está falando assim, ó, então não tem como eu explicar mais do que isso para você, eu vou chegar até aqui. Daqui para frente não dá mais porque vocês são bebês, vocês são crianças. E, inclusive, era para serem mestres. Uma vez aqui no programa da tarde, a pessoa ligou e falou assim, pastor, que eu sou novo convertido, não sei o que e tal, aí eu queria entender tal coisa. Eu falei, tá bom, vamos com todo carinho, faz 20 anos que eu faço isso. Aí eu perguntei para ele assim, quanto tempo você é crente? Aí ele falou, 3 anos e meio. Eu falei, quem falou que você é novo convertido? Eu falei, com 3 anos e meio, Pedro era apóstolo, meu amigo. Os caras estavam indo pelo mundo levar a palavra. Então, essa ideia do crente que parece que não sai da fralda, ministerialmente, espiritualmente, que fica lá na igreja, mamãe me dá, eu quero papai, eu quero não sei o que lá,
E esse jogo precisa mudar. Os homens precisam ser homens, eu estou falando na fé, e não meninos, que fica brigando se a letra do hino fala você, se a letra não sei o que lá. Como é que faz a gente virar esse jogo, cara? Pois é, pregar a palavra que confronta. A Bíblia confronta. É chegar e dizer, rapaz, seja homem, se posicione. As famílias têm que ser sólidas, filhos obedientes, homens que lideram, homens de Efésios 5:25 e mulheres de Efésios 5:24. Mulheres submissas aos seus maridos, e o termo submissão é um termo profundo, que lá no hebraico, em Gênesis, quando fala de criação da auxiliadora, é o termo ezer, que nós já vimos que se refere, na grande maioria das vezes, ao próprio Deus como sustentador de Israel. Só 2 vezes o termo ezer se refere à mulher em relação a Adão. Tem que pregar a palavra que confronta. A Bíblia confronta. A Bíblia deixa bastante claro como nós devemos ser. Agora, um evangelho que faz uma massagenzinha na pessoa, um evangelho que faz com que a pessoa se sinta confortável no pecado. César, eu tenho pregado muitas vezes, olha, falta ao cristão aprender a odiar. Odiar. Eu tenho uma pregação chamada Aprendendo a Odiar. Por que odiar? Porque nós temos que ter ódio do pecado. Ódio do pecado. Nós temos que ter ódio do inimigo de nossas almas. Nós temos que ter ódio de tudo o que destrói as pessoas e leva as pessoas para o inferno. Não é ódio de outras pessoas que nós temos. Nós temos que amar as pessoas, mas ter ódio do pecado. Nós somos chamados para um comprometimento. Nós somos o exército do Senhor. Você imagina um exército com um bocado de gente frouxa, um bocado de soldado frouxo, que não sabe para onde vai. Mimizento. Esse nome mimizento, eu peço licença para usar esse neologismo, é um pouco atentatório ao vernáculo. É verdade. Mas é um nome que eu verdadeiramente gostei. E o que eu digo por aí é o seguinte, sabe? Quem gosta de mimimi, é bom que crie um gato gago. Pronto, aí já resolve. Aí tem mimimi resolve. O tempo inteiro. Fica mimimi, né? Qual é a dica que você dá para quem quer encontrar Jesus no Antigo Testamento? Tem um material, é Bíblia, é oração, é o quê? Bom, primeiro é entender que Jesus é Deus, que vem sendo revelado progressivamente nas Escrituras até o ápice, quando ele mesmo vem à Terra e encarna, tabernacula entre nós, para ser não apenas a Bíblia que diz o que nós devemos fazer, mas a Bíblia que mostra. Existe uma distinção muito importante entre dizer e mostrar. Às vezes há coisas que só o exemplo diz. Então Jesus não só é a Bíblia falada, mas é a Bíblia vivida, a Bíblia que mostra e não apenas diz. Segundo é ler as Escrituras, buscar a orientação do Espírito de Deus, entender que nada na Bíblia é por acaso. Isso é muito importante. Cada trecho que você não entende tem um significado profundo. Se debruçar sobre aquilo. E segundo, buscar auxílio. Como eu lhe disse, a gente começou esse curso lá, tem duas aulas no Licurgo Academy, licurgoacademy.com lá, e pretendemos continuar por trechos da Bíblia, demonstrando como a Bíblia não apenas deve ser interpretada pela lente de Jesus Cristo, mas também, sabe o que queremos demonstrar? Como ela conta uma só história. Muitas pessoas, às vezes, até mesmo maduras na fé, entendem a Bíblia como um conjunto de histórias separadas. E cada história é profunda, mas não entende que essas histórias, que são pérolas, são interconectadas entre si por um fio, que é a história da Bíblia. A Bíblia tem uma só história. Existe um fio que conecta as pérolas, formando um colar de pérolas. Então, isso é muito importante, porque a Bíblia é uma história que começa com um casal no jardim e termina com a multidão em uma grande cidade. Então, as pessoas têm que fazer isso, dedicar as Escrituras. Você sabe um trecho também que nós não falamos aqui, mas que é central, nevrálgico, visceral no entendimento de Jesus no Antigo Testamento, é Êxodo 6, 6 e 7. Os 4 mandamentos ali, as quatro promessas que são dadas por Deus a Moisés. Há 4 promessas ali que só são entendidas de forma plena, profunda e clara em Jesus Cristo.
A última das quais, que é a quarta promessa, que já está em Êxodo 6:7, que diz que ele nos resgatará com braço estendido em poderosos atos de julgamento. Isso acontece ali em Moisés, mas só vai acontecer mesmo de forma profunda no filme de longa-metragem quando nós vemos Jesus com braço estendido na cruz, nos resgatando em poderosos atos de julgamento, que é exatamente a cruz. É na cruz que há o maior ato de julgamento já registrado na história da humanidade. Foi ali que a linha da justiça cruzou a linha do amor. Então, todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento só são interpretados adequadamente da perspectiva de Jesus. Quando você perde Jesus como a sua lente hermenêutica, o texto fica parecendo, sabe o quê, César? Fica parecendo uma flor, mas uma flor sem cor e sem perfume. Quando nós entendemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo, aquela flor que, sem esse entendimento, é uma flor sem cor e sem perfume, vem à vida de maneira plena, com cores extremamente fortes e perfumes suaves. Então, isso é o que faz ler o Antigo Testamento, entendendo que tudo deve ser visto pela lente interpretativa, que é Jesus de Nazaré.